Mas eu acho muito legal esses filmes que terminam, mas não terminam. Eu comecei a pensar sobre isso, sobre a história. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Tem muita gente que olha para a nossa vida e encontrou a gente em uma cena e acha que essa cena define a nossa história. A cena não define a sua história. Eu quero falar, o tema da mensagem de hoje é: ainda não terminou a minha história. Quem está comigo, diga amém. Ainda não terminou a minha história. Será que você pode dizer isso com fé? Ainda não terminou a minha história. Aleluia, ainda não terminou a minha história. Tem muitas passagens na Bíblia que a gente precisa lembrar. Por exemplo, Davi e Golias. Quantos conhecem a história de Davi e Golias? Pastor, ó, claro que eu sei, pastor. Davi pegou uma pedra no riacho, tacou na cabeça do gigante, ele caiu, é isso. Se eu te falar que não é só isso, essa história não termina aí. Tem muito mais ainda nessa história. Você viu uma cena. Sabe qual é o problema de muita gente? Pessoas se apegam a versículos isolados e querem viver versículo TikTok. É um versículo que é curto e já eleva a sua dopamina. Mas você precisa entender que há um contexto a ser vivido. E é muito interessante porque a história de Davi e Golias, ela é incrível. Você sabe mais ou menos a história, o que acontece? Davi realmente lança uma pedra na cabeça de Golias, mas a história não termina. Se você para nesse versículo, você fala assim: ah, é isso é a verdade do Senhor. Se Davi derrubou Golias, eu posso emagrecer ainda esse ano. A gente usa os versículos e traz a nossa realidade. Mas se eu te contar que a história não termina aí. A Bíblia diz que Davi pega a espada de Golias, corta a cabeça de Golias, mas ainda não terminou. Ele pega essa espada de Golias, porque é isso que Deus faz com você. Aquilo que era para matar você, Deus coloca na sua mão como ferramenta para você vencer. Quero pregar essa noite. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Então Davi pega a espada, leva para o sacerdote, e o sacerdote guarda a espada de Golias na tenda. Muitos anos lá na frente, Davi já é rei. Davi está fugindo de uma batalha, fugindo de gigantes. E aí ele vai parar nessa tenda, precisando de uma arma. E o sacerdote fala para ele assim: olha, eu tenho uma espada aqui para você vencer essa batalha. É a espada de Golias. Então muitos anos lá na frente, Davi pega a espada que ele venceu Golias naquela batalha e vence mais uma batalha. Quem está comigo, diga amém. Olha para o seu irmão que está desanimado essa noite e fala assim: as suas lutas de hoje, que você vence, preparam você para o seu futuro. Está comigo em nome de Jesus? As suas batalhas de hoje estão preparando um futuro para você lá na frente. As lutas de ontem prepararam você para hoje. É assim que funciona. A sua história ainda não terminou. Talvez a cena não é legal. Talvez se a gente encontrar nessa cena, você não está no seu melhor perfil. Mas eu tenho certeza que a cena não define a sua vida. A sua história é escrita pelo dedo de Deus, como já dizia o profeta Tales. De todas as histórias da Bíblia, algumas das histórias me chamam muita atenção, e essa história me chama muita atenção, porque é muito interessante. O profeta Eliseu é um homem de Deus, e a Bíblia fala que ele passava por uma cidade chamada Sunem, e nessa cidade ele conheceu uma mulher que não tem nem nome, a gente chama de mulher sunamita, que ela era uma mulher rica, tinha uma casa top no Dama. Eu imagino, devia cozinhar muito bem, porque rico cozinha bem. É verdade ou não é? Não é verdade. Compra tudo no iFood, aleluia. Mas tinha PlayStation na casa, tinha pudim na geladeira, tinha Coca-Cola no freezer, tinha picanha assando. Essa é a casa dessa mulher. Porque quando a Bíblia diz que era rica, é porque é isso, rica. Deus abençoe em nome de Jesus. Foi um ato profético. Estou pisando na minha riqueza, aleluia. E é muito interessante isso, porque Eliseu passa por essa cidade e ela fala assim: olha, aqui Eliseu é um homem de Deus. Então Eliseu para naquele lugar e janta, todas as vezes. Ela fala para o marido: por que a gente não faz um quarto para Eliseu? Então a Bíblia diz que ela constrói um quarto no andar de cima. Ela compra uma cama na Casas Bahia à vista, porque ela é rica. Amém ou não amém?
ela põe um abajur, ela põe um ar-condicionado de 12.000 BTU em menos 18 graus Celsius, ela põe uma TV gigantesca, ela põe de tudo naquela casa, naquele quarto, para o profeta Eliseu, quando ele passar por lá, ele tem um lugar para se hospedar. Eliseu fica constrangido, ele fica muito constrangido, porque ele fala assim, cara, tudo bem que eu sou um profeta de Deus, mas o que eu posso fazer por ela? Ela não queria nada em troca, mas ela fez um ato, ela fez uma oferta ali para o profeta, ela construiu algo para o profeta. E então Eliseu, acompanhado do seu servo, fala para ele assim, pergunta para ela o que ela quer em troca. Aí o servo de Eliseu, Geazi, chega para ela e fala assim, olha, o que você quer? E prontamente ela fala para Eliseu, eu não quero nada, está tudo bem, não preciso de nada. Cara, de verdade, eu comecei a estudar essa história e eu me admirei por essa mulher. Que mulher ousada, você vai perceber, quando uma pessoa sabe o que quer, luta pela promessa, quando uma pessoa entende que quando Deus fala, Ele vela de noite para cumprir a palavra dEle, é uma pessoa que anda por fé. Então, mas ela não queria nada em troca, ela fez por gratidão. Olha para alguém perto de você e fala assim, até quando você vai ser interesseiro? A pessoa me chama para comer na casa dela, eu já sei. Pastor, vamos lá em casa fazer uma janta. Daqui a pouco o demônio está endemoniado, pessoa, que lá, atrás de tudo. Mas essa mulher, tinha algo nela que ela falou assim, não preciso de nada, está tudo certo. Mas o servo de Eliseu insistiu, não, fala pra gente o que você precisa. Ela falou, não quero nada. Então Geazi chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, ela não quis nada, ela não quer nada, mas eu percebi algo. Ela não tinha filhos. Eu te pergunto algo, irmão. O que adianta ter toda a riqueza desse mundo? O que adianta ter tudo? O que adianta ter a maior unção que Deus pode derramar sobre a sua vida, se você não deixar um legado? Se você não tiver com quem compartilhar? Adianta? É o que a Bíblia vai dizer, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Por isso você que está aqui na igreja, os seus filhos estão aqui adorando na salinha, crescendo no ambiente do Senhor, irmão, você tem dinheiro nenhum pode pagar do que você ter a sua família servindo a Jesus. Então o profeta prontamente fala para ele assim, manda avisar ela que daqui 1 ano ela terá um filho. Daqui 1 ano ela terá um filho. Levanta sua mão, quero profetizar sobre você. Você tem fé? Deus ainda usa os seus profetas? Deus ainda usa os seus profetas? E essa noite eu vim como profeta de Deus para liberar algo sobre a sua vida. Eu declaro sobre você. Receba hoje, marca essa data, porque projetos serão gerados na sua vida. Aquilo que estava faltando não vai faltar mais. Eu declaro sobre você, aquilo que estava faltando não vai faltar mais, porque essa noite do céu vem uma palavra de Deus sobre você, e como profeta de Deus eu declaro sobre a sua vida, em menos de 1 ano você verá com seus próprios olhos as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Aleluia, aleluia. Sua história ainda não terminou. Sua história ainda não terminou. Quero falar uma coisa bem particular para vocês. Talvez você está aqui hoje e tem muita gente que não sabe a história da igreja. Tem gente que não sabe de onde surgiu essa igreja Vitória. Tem gente que pensa que a gente é uns aventureiros, que resolveu testar uma igreja para ver se dá certo e tal. E na verdade, o Ministério Vitória, ele tem mais de 30 anos. Aliás, tem 30 anos. Exatamente que a gente começou essa igreja.
Então quem hoje vê, tudo bem que a gente ainda está em crescimento, amém? Mas já tem ar-condicionado, não é verdade? É chique. A igreja é chique. Tem painel, Pinterest, tem fachada de LED que brilha, tem banheiro, chique. Mas não começou assim. Essa cena não define a nossa história. E muitas vezes a gente precisa entender que você não vai entender o quanto eu grito aqui nesse altar, porque você não conhece a minha história. Você não vai conseguir entender por que essa igreja é tão apaixonada, por que a gente ama estar junto, porque você não sabe a história. Você não viu as cenas do capítulo anterior? E eu gosto de lembrar sempre o começo dessa igreja, porque os primeiros cultos dessa igreja foram online na pandemia. Ninguém presencial. A gente chorava pela internet porque a gente queria estar junto e não podia. Eu não entendo quem ainda. Sabe, eu não entendo quem que não ama estar no fervo. Eu sou do fervo. Eu gosto da igreja do fervo. É uma briga aqui com a galera da igreja de organização, porque se eu puder eu coloco a cadeira aqui no altar, todo mundo pertinho. Fervo, farofa, violão, gritaiada, criança brincando, correndo. Depois do culto, amém? Aleluia. Não no culto, ok. Mas só quem, sabe, a Rai falou isso pra gente, amor, realmente é isso que você tem pregado. Só dá valor pro sol aquele que viveu muitos dias em tempestades. Então não deixa uma cena definir a sua história. A sua história não é um story do Instagram. Você tem uma história que não está numa rede social, mas está no livro da vida. A sua história não é o seu dia ruim. A sua história não é o seu dia bom. A sua história, ela é definida pelo Criador da história, o autor da vida, que é Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ele sabe o final da minha história, Ele sabe realmente quem eu sou, porque se eu sou algo, é porque eu sou nele. Quem está comigo, diga amém. Mas antes de a gente abrir essa igreja, eu tive um pedaço da minha vida bem difícil. Eu enfrentei crise de ansiedade, crise de pânico. E é muito interessante porque esses dias algo está acontecendo espiritualmente, naturalmente. Eu quero compartilhar com vocês. Olha para quem do seu lado e fala assim: você vai estar com saudade do pastor, viu? Quem vai sentir saudade do pastor Herves? Você nem sabe por quê, porque você está falando isso. Você nem sabe. Vou ficar alguns dias fora. Eu sei, vai. A gente ensaiou ontem, não deu certo. Mas deixa eu falar de um jeito legal. Semana que vem, eu estou indo embarcando para Nova York. Calma, epa, não é para comprar iPhone, fica tranquilo. Vou de novo. Semana que vem eu estou embarcando para Nova York para fazer uma turnê pregando e cantando lá nos Estados Unidos. Olha que chique. Venci na vida. Professora da terceira série que está assistindo esse culto, recebi um convite de uma igreja de Boston para pregar lá em Boston. Vou ficar alguns dias por lá servindo, pregando, pegando novas ideias, fazendo contatos novos, network com pastores brasileiros que moram nos Estados Unidos, para trazer tecnologia nova para essa igreja, amém? Confesso para você que não é algo simples para mim, que tenho dedicado a minha vida todos os dias nessa igreja. Precisei parar para que Deus me leve, para que eu continue vivendo o meu propósito. As pessoas falam assim: esse pastor se acha, vai para os Estados Unidos. Você não conhece a minha história. Só para você entender, antes de eu vir para abrir essa igreja, eu estava lá. O problema é que quando eu estava lá, eu fui para pastorear jovens. Mas veio a pandemia.
Estava eu, a Raíssa e a Maria Luísa. E os últimos meses que eu morei lá, eu tive tanto medo, que o medo se tornou uma crise de pânico. Crente, cresci na igreja, servo do Senhor, fazia música, estiloso, topete, tudo. Worship, tudo worship, você imagina, eu já era. Mas entrei em uma crise de ansiedade por conta do medo, por estar isolado em outro país sem poder voltar para casa. Eu, a Raíssa e a Malu tinha 1 ano e meio. E por alguns dias, no ápice da minha crise, porque eu entrei num transtorno psicológico muito louco, eu lembro de tomar garrafinhas de água sem parar do fardo. Eu sentava do lado de um fardo de água como essa água aqui, e bebia sem parar, porque eu tinha certeza que eu estava sem água no meu corpo. Eu contava a minha respiração toda noite. Eu deitava porque eu tinha certeza que eu não estava respirando, que eu estava morrendo. E eu contava 1, 2. Quando eu vi, eu estava 900. O dia amanhecendo e eu contando a minha respiração, porque eu tinha medo de morrer. Até que o medo de morrer se tornou uma vontade de morrer. E eu falei assim, a melhor coisa que eu posso fazer é morrer, para acabar com essa angústia. Eu fui porque Deus me levou para uma promessa. Um cara sempre feliz, sempre alegre. Mas se você me conhecesse naquela época, você ia estranhar muito. Primeiro que eu estava magro, descabelado. Quem me viu quando eu cheguei, assustava. Que eu cheguei extremamente assustado. Mas eu fui com uma ideia de ficar por 4 anos lá e fazer, para aprender melhor o idioma, a cultura. Mas com 1 ano eu tive que voltar. E voltei acabado, emocionalmente falando, destruído. Eu estava no país dos sonhos, meu único sonho era morrer. Então quando eu recebi esse convite agora, muita gente não vai entender nada quando vê minhas fotos na Times Square. Vou fazer muita foto, fica tranquilo. Mas só Deus sabe como o meu coração estava aflito, porque depois de 4 anos, eu preciso voltar lá, no lugar onde eu quis morrer, no país onde eu tive a maior crise de medo da minha história. Mas esse momento que eu vivi lá, só foi uma cena, porque a minha história ainda não terminou. Então esses dias eu tenho me preparado para ir para lá de novo, e é muito interessante porque eu vou sozinho. A Raíssa não vai comigo, o Malu não vai comigo, ninguém vai comigo, nem meu sogro vai comigo. Porque se ele fosse era mais fácil, ele pagava tudo. iPhone para igreja, todo mundo da igreja, tudo você imagina. Aleluia. Mas eu vou ter que ir sozinho. E ontem nós tivemos um momento tão especial aqui, Deus liberou tantas palavras sobre a minha vida. E uma das palavras é que Deus está me levando para lá, para uma glória da segunda casa, para uma dupla honra. Eu estou indo pisar de novo no lugar onde foi o meu gigante. Eu estou voltando para um país levando vida, quando na verdade eu quase morri. Um dos profetas dessa casa disse: pastor, eu tive uma visão incrível, uma multidão na igreja, mas um altar vazio. Então eu tenho uma certeza no meu coração. Se você me perguntasse há 4 anos atrás, eu não tinha ideia que eu ia ser pastor de uma igreja. Se você me encontrasse há 4 anos atrás, você ia encontrar um jovem desesperado, com crise de ansiedade, crise de pânico, medo, depressão, prestes a morrer, mas Deus tem seus planos. Eu precisei passar o que eu passei para encontrar o Deus dos desertos, o Deus dos vales, que é um Deus que não te livra do vale, mas está com você nele. Eu precisei ser testado pela fé para suportar a responsabilidade que é liderar a igreja mais apaixonada por Jesus da cidade.
eu precisei ser provado na fé, eu precisei ser humilhado, eu precisei ser quebrado para fazer um novo Eberson, porque o Eberson antigo tinha pouca fé. Então Deus precisava de um Eberson com uma fé muito grande para entrar num lugar gigante e comprar o lugar. Não fazia sentido nem para aquela mulher também, porque ela não queria um filho, mas ela teve um filho, e a história continua, porque não acabou aí, não é só bênção. A Bíblia diz que o filho dela morreu. O filho dela morre. Todos nós temos os nossos dias ruins, todos nós temos os nossos desertos. Essa noite eu venho aqui para te falar que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai até o fim. Então eu estou voltando para lá. Música nova. Primeira música eu vou cantar naquele país. E se os meus pés falharem, em inglês, your hands never fail. Em espanhol, eu não sei cantar espanhol. Você pode ter certeza que talvez o meu idioma não pode estar tão alinhado, mas a unção que Deus vai derramar através da minha vida vai transformar aquele lugar. Então abre um parênteses, ore pelo seu pastor, amém? Mas eu estou indo para um lugar onde eu precisei voltar. E eu não sei o que vai acontecer lá. Mas eu sei que tem algo de Deus preparado para essa igreja lá. E aquela mulher perde o filho. A Bíblia diz que o filho dela cresce e está com o pai no campo. E o menino sente uma dor de cabeça. E o pai automaticamente faz o que todo pai faz quando o filho fica ruim: leva para a mãe. Não é verdade? Então o pai leva a criança para a mãe e fala assim: olha, ele está com dor de cabeça. E a criança morre. Ei, ela não pediu um filho. Ela não construiu um quarto para Eliseu porque ela queria um filho. Imagina o coração dela: por que será que Deus me deu uma criança e essa criança morreu? Cara, essa história mexe muito comigo, porque ela me identifica com muitas coisas das nossas vidas. Os altos e baixos, sabe? Adorar a Deus nas montanhas e nos vales. E é muito interessante porque quando o filho dela morre, sabe o que ela faz? Ela pega o filho dela e leva para o quarto que ela construiu para o profeta. Mal ela sabia que o que ela tinha feito não foi uma oferta, mas um ato profético de ressurreição. Você pensa que você vem ofertar na igreja? Você pensa que você vem dar um dinheiro para ajudar a igreja? Irmão, você não faz ideia o que é você sair do seu lugar com a sua família, vir na igreja, vir aqui na frente, tocar nesse altar e declarar a bênção de Deus sobre você. Você não faz ideia. É um ato profético que talvez agora você não entenda, mas daqui uns anos você vai entender e vai agradecer a Deus por todas as vezes que os pastores falaram: vem na frente, põe a mão no altar, porque enquanto você toca no altar, a glória de Deus é estabelecida na sua vida. Essa história ainda não terminou. E sabe o que ela faz? Ela vai atrás do profeta. E ela chega para o profeta e fala para ele: o filho que você profetizou morreu. Eu não te pedi um filho. Minha vida estava boa, eu já era rica, estava tudo bem. O meu esposo era idoso. Você fez eu ter um filho, agora você vai resolver. Então Eliseu vai para a casa dela. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Ele pega, sobe aonde? No quarto que ela fez para ele. E nesse quarto o milagre acontece. E o filho dela ressuscita. Ressuscita. Fala para alguém perto de você, fala: mas ainda não acabou. Tem mais dessa história. Como tem mais de Deus na sua vida. Se Deus fez um milagre hoje, não acabou aí, tem milagre para você amanhã.
Se Deus te abençoou esse ano, fica tranquilo, não acostuma, porque tem milagre vindo maior sobre a sua vida. Eu vou dizer mais uma vez, se Deus te abençoou, fez milagre na sua vida, não se acostume, olha para o seu milagre e fala assim: milagre, olha para mim, porque está vindo um milagre maior ainda, está vindo uma graça maior ainda, está vindo algo de Deus, porque Ele pode fazer infinitamente mais tudo o que eu pedir ou pensar. Aleluia, alguém com fé essa noite? Ainda não terminou. Escuta isso em nome de Jesus. A perda não é o seu fim, como ganhar algo também não é. Se você está respirando, bênçãos maiores virão. Fala amém mais forte. Levanta sua mão, eu vou profetizar sobre você isso. Bênçãos maiores estão por vir. Bênçãos maiores estão por vir. Levante sua mão como alguém que vai receber algo e diga: eu recebo em nome de Jesus. Mas a história não terminou. Capítulo 8, 2 Reis. A Bíblia diz, vamos ler, eu quero ler com você isso aqui, vai lá. Versículo 1. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúne a sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra uma fome que durará quantos anos? Quantos anos? A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu a sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou por 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para rever a sua casa e as suas terras. Eu achei muito legal essa mulher. Ela é um exemplo de mulher e pode ser uma palavra para a próxima tarde delas, quem sabe. Ela luta pelo filho, ela luta pela casa, ela fala com quem tem que falar. Eu vou falar direto com o rei, eu vou aonde tem que resolver. Essa noite de você ir para o Rei dos Reis e reivindicar tudo aquilo que o diabo roubou de você. Essa é a noite de você chegar para quem pode resolver alguma coisa na sua vida. Não é o seu vizinho, não é as pessoas, não é os fofoqueiros, mas se tem alguém que pode fazer algo na sua vida, se chama o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ela vai. Aqui começa. Cara, olha isso. Quem está comigo, diga amém. Por que eu amo essa história? Quando ela chegou, eu vou fazer um teatro. Cadê o Ariel? Está por aí? Vem, Ariel. Saltando pelos montes. Eu quero um rei. Aiezer. Rei faraônico. Você está de rei hoje mesmo, hein? Rapaz, olha só. Eu quero um trono para esse rei. Cadê? Alguém tem uma cadeira? Alguém diga: faça um teatro, pastor. Senta aqui você. Você é o Rei dos Reis, o Rei da beleza. Pode sentar, rei, no seu trono. Precisa de uma mulher, cadê a mulher? Vem, Jazz não, Kedon. Vem, Lisângela, você vai ser hoje a mulher. Cadê? Uma criança, um menino. Tem algum aí? Você. E você, vem. Eu sei que vai parecer que você é o pai dela, mas faz de conta que vai dar certo, vem. Tô brincando, brincadeira. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aqui está, você é a mulher sunamita com seu filho. Você é o servo de Eliseu. E aqui está o rei. A Bíblia diz que eles estão conversando. Fica escondidinho, você vem, a hora que eu piscar você vem. Eles estão conversando. E o rei fala para o servo de Eliseu: conta para mim os milagres de Eliseu. Então eles estão começando a conversar. E ele começa a falar: Eliseu uma vez
fez isso, fez aquilo, multiplicou a farinha, não sei o que lá. Começou a contar todos os milagres de Eliseu. E o rei está empolgado. Porque o rei tem classe até para se empolgar. Pressionar. Ele está contando. E aí ele começa a contar a história de uma vez que um menino, Eliseu ressuscitou um menino. E ele começa a falar. Gezi, ele falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Olha o tempo de Deus. Naquele exato momento. Você está fazendo o que aqui, menino? Vai lá para sua mãe. Fala comigo, naquele exato momento. Fala mais forte, Deus não chega atrasado. Mais forte, Deus não chega atrasado. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. E esse dia é o dia que Ele marcou para trazer um milagre sobre a sua vida. Naquele exato momento, enquanto ele falava, a mãe do menino aparece. Qual é a chance disso acontecer? Depois de 7 anos, no momento que ele está falando, a mulher aparece. E nessa hora, o servo Gezi fala assim: Rei, ele fica empolgado. Eu acho que é ela. 7 anos depois, mudou algumas coisas, mas é ela. O menino cresceu. É ela, eu vi, ele estava morto, ele ressuscitou. Ela está aqui para confirmar o que parecia morte para ela. Escuta isso, irmão. A primeira cena, ela construindo um quarto para o profeta. A segunda cena, Deus fazendo um milagre. A terceira cena, o filho morre. A quarta cena, o filho é ressuscitado. Sabe o que eu quero dizer para você? A sua vida ainda não terminou. Tem coisa de Deus vindo para a sua vida. Tem coisa grande de Deus vindo para você, porque Ele é fiel. Aleluia! É ela. O filho está aqui, ressurreto. Olhe para mim, cara. Como é seu nome? Você acha que está aqui à toa? Nunca mais você sai desse altar. Nunca mais você sai desse altar, cara. Você é esse menino que estava morto, perdido na vida, longe de tudo, sem esperança, sem propósito. Acho que está vindo para cá, nem sei porquê, nem sei quem te chamou. Mas eu quero te dizer, Felipe, você nasceu para estar nesse altar. Hoje é o som de Deus, enche o seu coração. Deus te escolheu para isso. Receba a vida. Receba a vida, receba a vida, receba a vida. Receba a vida, receba a vida. A vida de Deus não era para você estar vivo, não era para você estar aqui, mas Deus mudou a sua história. Aleluia, aleluia, aleluia. No exato momento, você pensa que Deus perdeu o controle. Você achou que Deus esqueceu de você? Escuta isso, se o filho dela não tivesse morrido, essa história não estaria na Bíblia. Se eu não tivesse tido crise de ansiedade, de pânico, eu não estaria aqui pregando para você. Glória a Deus pelos dias difíceis, porque apesar deles, em todas as coisas, eu e você somos muito mais que vencedores, muito mais que vencedores. Não importa o que esteja passando na sua vida, essa cena não define a sua história, porque Deus escreve a sua história e Ele ainda não terminou. Então ela chega para o rei, ela tinha perdido tudo, e o rei fala para ela: por causa disso, você vai ser restituída 7 vezes mais de tudo. E dá comigo aqui essa noite em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para esses atores aqui que são demais. Sabe, essa é uma noite que Deus Ele quer lembrar o nosso coração
trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Essa é uma noite que você precisa entender. Nós temos uma opção: confiar em Jesus. E se precisar Ele tirar o seu chão, Ele vai tirar. Se precisar tirar algumas coisas que você desejou tanto ter, para você voltar para o seu propósito, Ele vai fazer. Se você precisar ir para o deserto, para o vale, você vai ir. Pensaram que a cruz era a última cena. O diabo pensou que o último capítulo da história, que o último take do filme era Jesus morto na cruz. Mas a Bíblia diz que no domingo pela manhã a tumba foi aberta. Só acaba quando Deus manda, quando Deus fala. Só termina quando Deus manda acabar. Pensaram que era o fim, mas na verdade a morte era só o começo da vida. Minha oração essa noite é que você saia desse culto com uma certeza: em todas as coisas eu sei que eu sou mais que vencedor. Quando eu ganho ou quando eu perco, não importa. A minha história só termina quando Deus fala. Há 4 anos atrás, eu estava com o meu violão, sozinho, em crise. Só quem passou uma crise de ansiedade sabe o que eu estou falando. Só quem já desejou morrer um dia na vida sabe o que eu estou falando. Eu não entendia por que as minhas forças tinham ido embora. Eu não entendia por que eu estava lá sozinho naquele país. Eu não entendia por que eu estava passando aquilo, aquela fornalha. Foi o que eu mais ouvi do apóstolo Géser quando eu estava lá. Ele falou assim: filho, você está numa fornalha. O fato é que não é fácil ficar numa fornalha, mas muitas vezes você vai precisar ir para a fornalha, não para ser queimado, mas para descobrir a presença do quarto homem com você. Então entenda, irmão. Essa noite Deus faz algo novo no seu coração. Quem recebe o que eu estou falando aqui, diga amém em nome de Jesus. Nunca será mais um culto. Essa é a ceia em que você vai lembrar que a cruz não pôde deter Jesus, que a cruz não foi o final da história. Daqui a um tempo a gente vai celebrar o Baby Jesus. Eu não quero estragar o seu presépio do bebê na manjedoura, mas esse não é o fim da história. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele também não é mais um homem numa cruz. O cordeiro se tornou um leão. O menino se tornou o filho de Deus. Ele não está mais na cruz. Ele está sentado à direita do trono de Deus. E é isso que a gente celebra essa noite. Esse não é o meu fim. Não acabou a minha história. Coloca a mão no seu coração e diga isso: não acabou a minha história. Não acabou a minha história. Mais uma vez, diga isso: não acabou a minha história. Talvez você está pensando assim: mas eu já tenho uma idade avançada. Diga isso para Abraão, que Deus falou para ele que ele seria pai de nação. Ele já era muito idoso e mal ele sabia
que quando Deus fala, o tempo para. Se for preciso o sol parar para você vencer batalhas, o sol vai parar. Deus vai renovar suas forças. Se Ele prometeu, nada pode parar o poder da palavra de Deus. Esse não é o seu fim. Não importa o que você escreveu no WhatsApp e ainda não mandou, acabando com tudo. Essa noite Deus manda dizer para você: esse texto não vai ser enviado, porque Deus manda te dizer: ainda não terminou. Esse não é o seu fim. Feche teus olhos em nome de Jesus.